Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Isso aqui juntos possamos fazer a correção da bimestral e do trabalho. Vamos lá? Vamos lá. Pegando a prova aí, bimestral. Questão número 1. Qual das alternativas abaixo define melhor o que foi o iluminismo? Foi um movimento cultural ocorrido na Europa do século XVIII, chamado século das luzes, século da ilustração, que defendia a luz da razão como a única capaz de guiar o homem rumo à liberdade e ao progresso, e que combatia o regime absolutista, defendendo um regime republicano, ou seja, que criticava o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis e queria um governo voltado ou ligado aos interesses do povo. Questão número 2. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas posições e ideais defendidos pelos iluministas? Então, substituição do misticismo e crenças medievais pela ciência moderna. O antropocentrismo, o homem passa a ser o centro, não mais Deus, substituindo o teocentrismo. Críticas ao mercantilismo, à intervenção do Estado na economia. E crítica também ao absolutismo, ao poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Para eles, o poder deve ser dividido, segmentado e não concentrado. E o governo deve se voltar para atender os interesses do povo e não do monarca, do rei. Questão número 3. O pensamento iluminista influenciou vários movimentos sociais que ocorreram no século XVIII. Qual das alternativas abaixo apresenta movimentos sociais que receberam influência dos ideais do iluminismo? Letra D. Revolução Francesa com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A independência dos Estados Unidos, porque os iluministas eram contra o colonialismo. A relação metrópole e colônia, onde a metrópole explorava a colônia, eles criticavam esse colonialismo. E a Inconfidência Mineira, que foi um movimento republicano no nosso país, em que um dos líderes do Tiradentes foi morto, inclusive, foi enforcado e depois esquartejado. Então, a Inconfidência Mineira também tinha ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, e principalmente queria o fim do colonialismo, a independência e autonomia da colônia Brasil em relação à metrópole de Portugal. Questão número 4. Qual das alternativas abaixo apresenta nomes de importantes filósofos iluministas? Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Montesquieu, o que defendia a divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. O Voltaire, que defendia a liberdade de expressão e também a tolerância em relação ao pensamento divergente. O Rousseau, que defendia um novo contrato social fundamentado na vontade geral, ou seja, nos interesses que nós temos em comum, e a democracia direta, o que for de interesse do povo deve ser decidido pelo povo. E o Diderot, que foi, junto com D'Alembert, os fundadores da enciclopédia, do enciclopedismo. Na criação dessas obras, buscavam abarcar todo o conhecimento já produzido até então pela humanidade. Questão número 5. Qual das alternativas abaixo apresenta os principais ideais iluministas que influenciaram a Inconfidência Mineira no Brasil? fim do colonialismo. Colonialismo, a relação de exploração entre metrópole e colônia. Fim do absolutismo, fim do poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Substituição da monarquia, do governo de um só pela república, um governo voltado para atender os interesses do povo, república, ou seja, coisa do povo.
Liberdade econômica, na intervenção do Estado na economia. A economia deveria ser regida pelas leis de mercado, a lei da oferta e da procura. A liberdade religiosa, cada um poderia escolher a sua própria religião, como bem entender, e até religião alguma, se assim pretendesse. Liberdade de pensamento e de expressão, coisa que não existia na época do absolutismo. Se você falasse algo que desagradasse o rei, você poderia ser preso, morto ou perder os seus bens. Questão número 6. Entre os séculos XVI e XVIII ocorreram diversas transformações culturais na Europa Ocidental. Assinale a seguir a opção que identifica corretamente uma dessas transformações. Qual que é? O desenvolvimento do pensamento científico, a Revolução Científica no século XVII, no século XVII e XVIII, baseava-se na crítica, no questionamento, no empirismo, ou seja, no conhecimento que vem da experiência sensível dos sentidos, e no naturalismo. Eles buscam conhecer a natureza e não mais o mundo espiritual. Eles deixam de lado a preocupação espiritual e se voltam para o mundo natural, o mundo da natureza. Buscam compreendê-la, como ela funciona. Questão número 7. As grandes revoluções burguesas do século XVIII refletem, em parte, algumas ideias dos filósofos iluministas, dentre as quais podemos destacar aqui: acentuou que o Estado não possui poder ilimitado, o qual nada mais é, ou seja, contra que o absolutismo, o poder ilimitado e absoluto, concentrado nas mãos dos reis, o qual nada mais é do que a somatória do poder dos membros da sociedade, ou seja, os indivíduos agora não são mais súditos do rei, mas cidadãos, portadores de direitos e deveres, entre eles o de participar da política, para que o poder não fique concentrado nas mãos dos reis. Questão número 8. Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente em projetos lucrativos, ao passo que um simples cavaleiro rural costuma empregar o seu em despesas. Frequentemente vê o seu dinheiro afastar-se e voltar às suas mãos com lucro. O outro, quando se separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Ele está falando o quê? Como é que funciona a sociedade? O comerciante, ao invés dele gastar dinheiro, ele investe, na expectativa de que esse dinheiro retorne com lucro, ou seja, com acréscimo. Já o cavaleiro rural, o operário normal, é aquele que só gasta ou que só tem despesa e que não usa o seu dinheiro para investir e assim ter lucro. Então, quando ele pega o seu dinheiro e paga alguma coisa, ele não tem esperança de que esse dinheiro retorne para ele de forma alguma, nem em espécie, nem em... Ué? Então, esses hábitos diferentes afetam naturalmente seus temperamentos e disposições em toda espécie de atividade. O comerciante é, em geral, um empreendedor audacioso. Ele usa o seu dinheiro, o seu capital para investir e ter retorno, lucratividade. Enquanto o cavaleiro é um tímido em seus empreendimentos. Raramente ele usa o seu dinheiro para investir. Ele usa o seu dinheiro somente para pagar despesas. Na verdade, o dinheiro dele já está tudo comprometido. Quando ele recebe, ele só vai pagar as contas que ele já estava devendo. Mas neste pequeno trecho, o Adam Smith está defendendo o quê? O Adam Smith era um defensor do liberalismo econômico, do capitalismo. E aqui ele está demonstrando como a visão empreendedora é aquela que faz com que o capital possa se desenvolver. Você investir ao invés de só gastar. Questão número 9. Qual as principais ideias de Jean-Jacques Rousseau em sua obra O Contrato Social? Na obra O Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau defende a vontade geral, que o governo deve ser regido pela vontade geral. O que é a vontade geral? São os interesses que nós temos em comum. Então, tudo que é de interesse do povo deve ser decidido pelo povo. Isso é uma democracia direta. Ele critica a democracia representativa, porque, segundo ele, cada um é representando o seu próprio interesse. Quando você elege alguém para representar os seus interesses, aquela pessoa não vai defender os seus interesses, mas vai defender os interesses dela. Por isso, cada um
só pode representar o seu próprio interesse e tudo que é de interesse do povo, então deve ser decidido pelo povo e não por representantes. Ele critica aí a democracia indireta ou a representativa, defendendo a democracia direta, defendendo que o governo deve ser regido pela vontade geral, e a vontade geral são os interesses que nós temos em comum, somente pode haver leis através do consenso. Se não houver consenso, não pode haver regra ou lei que obrigue ninguém a coisa alguma. Questão número 10. O que foi o iluminismo? Um movimento cultural do século XVIII que defendia que a luz da razão é que deve nos guiar com a liberdade e ao progresso. Essa era a crença dos iluministas. Agora vamos ao trabalho, as questões do trabalho. Qual que é a primeira questão? Que é ética. O que é ética? Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios e motivos que distorcem a disciplina ou orientam o comportamento. Muito bem. Então, ética é uma palavra de origem grega que vem de ethos. E ethos está relacionado com costumes, comportamentos. Então é um campo, é uma área de estudo da filosofia que vai refletir sobre como nós devemos nos comportar. Ela busca estabelecer princípios universais de comportamento. Então isso é a ética. Ela visa a ser universal, válida em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Essa é a sua aspiração por universalidade. Próxima questão. Então a ética busca princípios universais de comportamento, algo que seja válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, divergindo de moral. Moral é uma palavra de origem latina, vem de mores, porque também está relacionado com costumes, com comportamento. Mas só que a moral ela é individual, particular. Um exemplo. Nós aqui no Brasil temos uma moral que determina o nosso comportamento, os nossos costumes, e a moral da nossa nação, ela estipula algumas coisas, como por exemplo a monogamia. O que é a monogamia? Uma mulher. Um homem só pode ter uma mulher. E um homem que tem várias mulheres, ele é considerado imoral. A bigamia é considerada inclusive crime no nosso país. Um homem que tem mais de uma esposa, ele pode responder criminalmente. É tenso. Então se estabeleceu aqui a moral, estabeleceu isso. Agora, será que isso é válido para o mundo inteiro? Pode ser universal? Não. Se a gente sair do Brasil e for, por exemplo, para o mundo árabe, muçulmano, lá o homem pode ter várias? Queria ter uma arena de barra. Mas aí o cara vai viajar. Se você for lá para a Ásia, na Ásia tem uma sociedade lá, tem uma cultura em que a mulher pode ter vários maridos. Não é a mulher que pode ter vários maridos. Tem uma cultura na África de uma tribo lá
em que os homens são caçadores. E aí eles saem para caçar, eles chegam a ficar 3 meses caçando. Isso. Enquanto eles estão fora caçando, as mulheres estão livres. Elas podem pegar quem elas quiserem bem entender. E se quando eles voltarem a mulher estiver grávida, eles têm que assumir o bebê como filho dele. Aí você vai lá para a cultura esquimó. Na cultura esquimó, eles são um povo muito hospitaleiro. Quando chega um visitante, o esquimó geralmente oferece a esposa dele para esquentar a visita durante a noite. Olha isso aí. Os esquimós. Aí, Luciano, tem que ir pra lá. Né? Então são culturas diferentes. Faz parte da moral de cada povo isso. Mas será que pode ser universal? Se não há um consenso, não há universidade, como é que a gente vai estipular? O que é o certo e o que é errado? Como se deve comportar? Quem que está certo? Somos nós, monogâmicos? São os muçulmânicos, os muçulmanos, poligâmicos. Isso, poligamia. O homem pode ter várias coisas. Oi? Ou se são a cultura lá asiática, a mulher pode ter vários maridos, quem está certo aí? Em cada lugar tem uma moral diferente, porque a moral é individual, ela é particular. Mas a ética, ela busca ser universal. Será que a gente pode estipular um jeito certo de se relacionar? Universal? Porque tem gente que considera alguma coisa errada e outras pessoas não consideram. Um princípio ético relacionado a isso poderia ser o seguinte: o respeito à diversidade. Eu não posso querer impor sobre os outros a minha crença sobre relacionamento, sobre casamento. Então cada um é livre para fazer a escolha. Melhor entender. Hoje em dia tem alguns aqui no nosso país que defendem o poliamor. Sabe o que é o poliamor? Todo mundo é de todo mundo, ou ninguém é de ninguém. Relacionamento de várias pessoas. Nós somos um grupo aqui, nós gostamos de fazer um bacanal aqui entre nós. Nós nos amamos. Fazer bacana. Então isso é o poliamor. Um relacionamento sério entre várias pessoas. Próxima questão. Diferença de ética de moral. Ética de moral. A ética, ela busca princípios universais de comportamento. A moral se refere a princípios individuais, particulares, de alguns grupos. Só isso, acabou. Acabou as questões? Não, e agora o que são valores? O que são valores? Valores é aquilo que consideramos aquilo que se considera importante. Tudo que você considera importante é um valor para você. Qual que é a coisa mais importante da sua vida? Minha mãe. Mãe, família. Você considera o dinheiro importante? Também tem. O capitalismo é por isso que o dinheiro é um valor. O capitalismo é um sistema que considera o dinheiro muito importante.
Algo fundamental. Dizem que o dinheiro não traz felicidade, mas compra. Não traz mesmo não. Você já viu alguém com um tantão de carro de Nike do lado da assistente? Então esse é o valor, isso é o que é importante no sistema capitalista. Tem alguns que consideram a família importante, tem alguns que consideram Deus, a religião importante. Então isso, valor é tudo aquilo que se considera importante para um determinado indivíduo, para uma determinada comunidade, para um determinado grupo. Próxima questão. Qual a relação entre moral e direito? Nada não. Então, a moral estabelece valores. Valores são aquilo que nós consideramos importante, que deve ser preservado. E aquilo que pode ser preservado passa-se, então, por meio do direito, a ser uma lei. A lei visa preservar aquilo que você considera importante. Se você valoriza a vida é importante? Então tem que ter um direito, uma lei que preserve a vida. Que proíba as pessoas de matarem umas às outras. Isso é um valor. Se a vida é importante, deve ser proibido tirar a vida. Então tem uma lei que estabelece crime, matar, tirar a vida de outra pessoa. Se você considera a propriedade privada importante, ou seja, um valor, você então põe uma lei que vai preservar a propriedade privada. Ninguém pode roubar nada de outra pessoa, tirar do outro aquilo que é dele, aquilo que ele conquistou através do suor do seu trabalho. Você considera a liberdade algo importante, um valor? Se a liberdade é um valor, vai ter lei para preservar a liberdade. Ninguém pode escravizar pessoa alguma, porque a liberdade é um valor. E assim por diante. Eu considero importante a família, pai, mãe e filhos. Essa é a família. Então, eu estipulo uma lei que só admite essa configuração de família, pai, mãe e filhos. Então é crime outros tipos de configuração, como a bigamia. Aí durante algum tempo não se aceitava a união homoafetiva, casamento entre homossexuais. E aí então tinha leis impedindo isso. Agora, atualmente, essa lei mudou, porque mudaram os valores. Hoje, homem pode unir-se a homem, mulher com mulher. Inclusive, podem adotar. Porque os valores mudaram, a lei também mudou. E hoje é admitido isso em nossa sociedade. Mas em outras sociedades, não. A homossexualidade pode ser punida com a pena de morte. Entre alguns grupos muçulmanos, é assim. Oi? Na Alemanha? A Alemanha é mais liberal, lá é permitido. A Rússia é mais intolerante, mas ela não é tão violenta quanto os árabes. Os árabes é pena de morte, é homossexual. A Bíblia tem isso também. A Bíblia prevê lá que se o homem for pego deitando com outro homem, ele deve ser condenado à morte por apedrejamento. Na Bíblia. Então essa é a pena prevista para a homossexualidade. Se um homem for pego deitado ou deitando com outro homem, morte por apedrejamento. Assim como tem a mulher adúltera também. Mulher
comete o adultério. A Bíblia está lá também. Ela deve ser morta por apedrejamento. Por isso que Jesus está lá e chega com a mulher para ele e fala: Jesus, a lei manda a gente apedrejar essa mulher aqui porque ela foi pega cometendo adultério. E você, o que diz? Mas Jesus vai e diz, né? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. O português pegou um tijolo e acertou na cabeça da mulher. Jesus foi então, você não errou, não, é? Por dessa distância, não. Meu Deus! Por hoje é isso aí, galera. Hoje é só.